Sejam muito bem-vindos ao podcast Imigrantes que Inspiram. Aqui contaremos histórias de quem encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram outras pessoas com suas histórias. Meu nome é Elora, sou host desse podcast, sou médica, terapeuta e também imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada onde vamos conversar sobre adaptação, transformação, frustrações e conquistas. Vamos juntos nessa? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imigrantes que Inspiram. E hoje vocês estão vendo que estou num cenário diferente, especial, porque essa pessoa aqui não me deixou fazer uma coisa comum, entendeu? Porque ela é especial na minha vida, né, Cis? Muito. É minha Cis, Maíra. Cis, fala um pouco de você, quem é você, de onde você veio no Brasil, aonde você está agora, enfim, fala um pouco de você. Eu sou Maíra, irmã da Elora. Hoje a gente está aqui em Vancouver. Arrastei ela pra cá comigo. Na verdade, a gente está em Chilliwack. Chilliwack, nossa mesmo, né? Já fui pra Vancouver, eu fui me afastando, assim, resumindo. Chilliwack é uma cidadezinha perto de Vancouver. Roça, tá? Resumidamente, estamos na roça. Bom, é isso, eu migrei, acho que eu tô aqui 7 anos. Já é cidadã canadense. Sim, pegamos a cidadania esse ano. E temos aí uma longa jornada de imigração. Tá. Então, vamos começar a saber dessa jornada de imigração. Como que foi, como surgiu o seu desejo de imigrar, de morar fora? Então, Quer que eu te lembre? Gente, Quer que eu te não lembre? preciso não, ela fica me zoando tá. por causa da minha memória. Mas eu tive uma amiga no colégio que ela era imigrante. Na verdade, ela foi fazer intercâmbio, né? Ela No estava Brasil, na minha ela sala foi no pra- Brasil. Ela era da Romênia. E fiquei apaixonada por aquilo, achei o máximo o jeito que ela se encantava com a nossa cultura, o jeito que ela era até paparicada pelas pessoas, eu achando que as pessoas seriam assim lá fora, mentira, né? Só brasileiro que é assim. Uhum. Mas eu achava o máximo, assim, como ela se surpreendia com coisas pequenas. Nossa, mas não é assim lá também? Não, enfim. Então eu queria viver aquilo, eu achava muito legal. Tentei, naquela época ainda, ir pela minha madrinha, que era presidente do Rotary, e para outros lugares, enfim, não deu certo. Acabei conseguindo mesmo fazer um programa de intercâmbio quando eu tinha 19 anos, que eu fui fazer o au pair. Fui nos E Estados como você ficou Unidos. sabendo do au pair? O au pair foi através de agências de viagem, assim, eles na época tinham lá a opção de fazer o high school, que era um absurdo de caro, e a mais barata era o au pair, que você já vai, já chega trabalhando e ganhando seu dinheiro lá, então não precisaria depender de ninguém, assim, né? Então foi por aí, também foi um processo, assim, eu era uma criança, né? Então, total criança. E queria me aventurar, não tinha noção para onde eu estava indo. Eu lembro minha primeira viagem internacional, total. Entrei naquele avião, falava, meu Deus, vou parar não sei aonde. Fiquei imaginando um aviãozinho lá parando num lugar escuro onde não tinha ninguém. Enfim, podia estar me levando para outro planeta. Né? Detalhe, isso foi há mais de 15 anos atrás. Um pouquinho mais. Não, mas no sentido assim que rede social não existia nada. Não tinha. Para comunicação, eu lembro que a mãe marcava com você horário para ligação pelo Skype. Foi. Que era assim o áudio e tecnologia para falar exterior. Podia se ver e tal. Mas tinha que estar com o computador ligado, tinha que estar com a internet plugada, aquela coisa toda, né? Não tinha esse Wi-Fi em qualquer lugar. E como que foi, assim, chegar nesse lugar totalmente estranho? Quantas crianças você olhava lá? Então, o programa do au pair, só para quem não sabe, é quando a gente vai para casa morar com família, né? No caso, nos Estados Unidos, uma família americana, cuidar dos filhos dele. Então, você mora junto com eles, com uma empregada, né? Tem muitas famílias legais, mas tem umas que nem tanto. Dei muita sorte, graças a Deus. O que me ajudou também, que a antiga au pair era brasileira, então eu consegui falar com ela antes de escolher essa família. Para ela dizer como que era a família. Para dizer como era a família. Inclusive, ela falou de alguns pontos fracos da família, que eu já fui consciente, então não teve até aquela frustração, assim. Mas eu cuidava de 3 meninas, era a Miranda, que era a paixão da minha vida, 8 meses, a Bela, de 4 anos, e a Abby, de 5 anos, que era o meu tormento. Aprendi a falar inglês só para poder brigar com ela direito. Ela era do Peru mesmo, nossa senhora. E
enfim, fiquei um ano lá, fiz muitas amizades, conheci muita coisa, viajei muito. E, nossa, chorei muito também, porque a gente se sente muito sozinha, muitas horas. Enfim, foi de fato um ano de crescimento, amadurecimento e de E experiências. você ficou um ano nesse programa, né? A sua ideia era ter ficado um ano, era ficar mais? Por que que foi só um ano mesmo? Eu acho que eu era muito criança, eu queria voltar, queria fazer faculdade. Inclusive, eu lembro até que teve uma aposta na família lá, da minha mãe que iniciou, né? Falando que eu não ia aguentar ficar 3 meses. Lembra disso? Lembra? Entendeu? Maíra não vai aguentar. Ah, mas agora eu vou. Ixi, né? Fiquei assim, e fiquei feliz ainda. Minha mãe chegou lá, ela foi me visitar, né? Estavam 6 meses lá. Ela achou que ia me levar embora. Eu falei, imagina que minha casa, que é isso, que é que eu fiquei ensinando ela tudo, me achando. Mas na verdade, né, foi uma conquista, né? Eu tava mostrando para ela tudo que eu tinha conquistado ali, tudo que eu tinha aprendido ali, tudo mais. Então, para ela também acho que foi um choque ver a filha dela, né, a mais velha, que no caso cresceu, né? Sim. Então, para ela com certeza foi bem chocante. E daí você voltou, como que foi assim para você voltar para a realidade do Brasil? Você estranhou muito? Para você foi bom na época? Como é que foi? Minha memória é meio zoadinha, né? Você Meio? sabe? Meio? Mas eu lembro assim, de ter sofrido bastante de saudade das minhas crianças que eu cuidava, principalmente do meu bebê, porque ela era muito grudada comigo e eu com ela, né? Porque lá a falta de afeto vira uma rotina, você tem que se acostumar com aquilo. Então, sabe, voltar as pessoas me abraçando, eu até ficava meio assim, né? Nossa, um abraço. Sabe, é até estranho lembrar disso. Mas o meu bebê era quem me dava esse carinho, então eu sentia muita saudade dela. Eu tenho até hoje, assim, a cobertinha dela que eu uso com os meus filhos. Mas eu lembro que eu voltei para o Brasil meio que determinada a fazer faculdade, a cuidar da minha saúde, porque durante esse ano aí nos Estados Unidos eu me esbaldei lá. Enfim, então eu voltei decidida a voltar, como se não tivesse outra escolha, sabe? Como se não tivesse outra escolha mesmo. Daí você fez faculdade, seguiu sua vida, várias coisas aconteceram. Em que momento ressurgiu essa vontade de morar fora de novo? Tá. Como eu sempre falei pra você, né? Eu acho que quando a gente conhece algo diferente, algo melhor, é difícil a gente se contentar com aquilo que a gente tem, assim, sabendo que pode ser melhor, sabendo que pode ser diferente. Então, por mais que eu tava seguindo minha vida, assim, sempre tinha aquela pulguinha, sabe? Ai, eu sei que aqui funcionava. Aquela revolta, de repente, do dia a dia, assim, por que é assim aqui? Por que é tanta burocracia? Por que é tanto trânsito? Por que, nananã? Sabe? Então, acho que isso sempre fica ali no inconsciente nosso, assim, pesando ali. Eu já fazia bastante viagem internacional quando eu trabalhava na Embraer e tal, e toda vez que eu ia, eu me sentia muito em casa. Eu tinha essa vontade de viver mais do que eu tinha vivido. Então, na verdade, você está falando que nessa época, assim, quando você começou a pensar em morar fora de novo, você já estava trabalhando na Embraer. Não, eu tô falando que eu me sentia à vontade lá, mas não surgiu nenhuma vontade. Eu me sentia à vontade. Mas aí foi a empresa que também te possibilitou ir trabalhar em alguns países fora também, Sim, né? sim, claro. Daí começava a dar um gostinho, assim, também. Sabe? Ai, eu me sinto bem, ai, que legal e tal. Vê só a parte boa também, né? Porque você vai a trabalho, você fica lá 2, 3 semanas e volta embora. Só vê a parte boa. E, enfim, né? Foi até uma época que, quando eu voltei para a Embraer, foi uma época que não estava muito legal, que começou a surgir vários rumores de demissão e até lançou um plano de demissão voluntária que tinha um pacote lá legal, que te dava isso, te dava aquilo se você quisesse sair da empresa, que eles iam ter um corte. E aquele cenário de todo mundo se desesperar, pessoas que estavam na empresa 20, 25 anos, assim, descabelando de medo, aquilo me deu uma sensação, assim, de uma prisão mesmo, sabe? Nossa, a pessoa tá aqui, então, ao invés de ela ser reconhecida, ela depende da empresa. Uma sensação bem ruim. A necessidade de se mexer também, né? Também, sabe? Eu quero depender da empresa desse jeito, assim.
E eu estava de fato muito inserida, muito sobrecarregada de trabalho, um ambiente pesado naquela época em si. Aí eu cheguei e falei pro meu marido, na época namorado, falei assim, nossa, olha só, tô tendo esse plano, tal, não sei o que, ai, que vontade de estudar fora, fazer um curso, até porque para eu seguir, crescer profissionalmente, eu preciso dar mais um boost, assim, no meu inglês. Eu falei, legal, também tenho vontade. Eu, você tem vontade? Tenho vontade de estudar fora, deve ser legal, tal, não sei o que, não sei o que. Sério mesmo? Eu também tenho. Tá. Queria ir. Eu também. Falei, sério, você queria ir? Queria. Falei, olha, não fala às vezes, porque falou comigo, falou, vamos, fechou aqui, assinou, eu faço acontecer, a gente vai. Tá bom. Falei, tem certeza? Tenho certeza. Falei, olha, assina aqui. Quase que falei assim, né? Porque, enfim, meu marido, né, é uma pessoa muito, muito positiva, né? Daí eu fiquei com medo dele de ser Tanta realmente. positividade, será que é mesmo? Será que Ou você só quer quer mesmo? animar só? Porque não é fácil, né? E a gente que Sim. morou fora, como já tinha tido uma experiência, eu sei da parte difícil também, né? Uhum. Não, mas eu quero. Então tá bom, então a gente vai. Aí entrei lá no plano de demissão da Embraer, já comecei a fazer o plano. Mas aí, nesse momento, você já sabia que era Canadá ou não? Não, a gente sabia que a gente queria estudar fora, que a gente queria. Eu até falei assim, aproveitar que a gente é jovem, que a gente não tem filho, que para desbravar, se aventurar, porque depois, né, a gente quer mais criar raízes, isso, aquilo, né? E aí, que momento que veio o Canadá? Canadá me escolheu, né? Porque assim, quando a gente fechou aqui, e aí, vamos para onde? Meu desejo era ir para Austrália. Minha melhor amiga tava e tá lá até hoje. Eu falei, vamos lá, tal, é um clima parecido com o Brasil. Só que minha mãe tinha acabado de se recuperar de um câncer e tinha morrido de medo de ficar tão longe do Brasil, sabe? De precisar voltar e não conseguir voltar. Porque 3 dias de viagem, uma fortuna para passagem, enfim. Aí a gente não queria Estados Unidos, porque já fui para os Estados Unidos, eu sei muito o lado negativo dos Estados Unidos também. Uhum. E aí surgiu o Canadá na conversa e meu marido tinha um conhecido que abriu um negócio aqui em Vancouver, inclusive, que faz essa intermediação com escolas e tal, né? Agência de estudos. Uhum. E a gente começou a conversar com ele e ele faz para todos os lugares, não só Vancouver, né? Aqui no Canadá. E a gente fechou com ele. Tá, não sei para onde a gente vai, mas vai ser Canadá. Foi aí que a gente decidiu o Canadá. Mas o plano já era imigrar ou era? Não. Plano, nenhum momento inicial foi migrar. Tanto que a gente optou por um curso mais barato, né? Que era 1 ano de curso só. E daí tinha uma opção lá de diploma, que eram 2 anos. Tinha outras alternativas. Mas a gente, como a gente não sabia, né? Não tinha um plano a longo prazo de ficar? Não tinha plano assim? de longo prazo, então a gente vamos nesse, que o dinheiro cabe, se for legal eu estendo lá. Sim. Enfim, a gente veio nesse sentido. Eu prefiro investir isso em mim, de repente, depois de eu terminar, a gente investe no meu marido. E foi nessa ideia. Daí a gente fechou esse curso. Meu plano A era Toronto. A faculdade de Toronto fez uma prova de inglês muito basicona lá comigo. E mandou eu fazer inglês antes, e a faculdade de Vancouver já me aceitou direto no college. Daí eu vim para Vancouver, né? Falei, não vou ficar fazendo inglês antes desse ano, que a outra faculdade já me aceitou. Com o inglês que eu tinha. E eu falava bem, trabalhava com inglês, mas ele não era um inglês profundo, assim, técnico, enfim, mas era um inglês que eu já viajava, né, pela empresa. Sim, já resolvia problemas e tal. Como que não passa para entrar, né? Não nada a ver. Mas também não era super bom, né? Não, mas a Maíra, tem muita gente que tá no segundo ano da minha faculdade que fala inglês ainda. Tem essa também. Mas o que eu quis dizer assim é que, de fato, por isso que eu falo que Vancouver me escolheu. Sim. E depois estudando um pouco sobre as diferenças de Vancouver, Toronto, assim, eu sou uma amante de Vancouver, porque eu acho muito legal o que eles oferecem, assim, cidade grande, cidade pequena,
a parte, A estrutura a daqui estrutura, né? boa, É muito legal. Então é importante você estudar isso antes de Sim. você decidir, né? Para ver que a cidade, que a região pode te oferecer, se Uhum. está de acordo com o que Mas você você estudou quer. isso? Eu sim. Quando você tinha as duas opções? Tipo, você... Sim. tem uma escola em Vancouver e uma escola em Toronto. Você chegou a avaliar? Cheguei a avaliar. Então, aqui, assim, Vancouver tinha fama de ser uma cidade muito cara e, porém, com menos emprego, blá, blá, blá. Mas é lógico, uma cidade muito menor comparada a Toronto. Então, é óbvio que Toronto vai ter É muitas menor? mais opções. Muito menor. Eu não sabia. Vancouver é muito menor que Toronto. Então, é óbvio que vão ter muito menos empregos, né? É questão de proporção. Mas qual que é a taxa de desemprego? Quase que, entendeu? Nenhuma. Então faz muita diferença nesse sentido. É muito caro, mas se for ver o preço de Toronto, é muito caro também. Então, Sim, tipo, os dois são caros. os dois são Tá, caros. e aí Aí foi quando a escola me escolheu, né? Porque eu tinha feito essas aplicou para as pesquisas. duas e daí é daqui que escolheu. Toronto era a minha opção pela distância do Brasil. Vancouver, tudo bem, um voo a mais, acabou. A gente acabou vindo pra cá. Você começou o processo, aí você escolheu vir para cá, aplicou, foi aceita. Quanto tempo demorou essa questão de você começar, tipo, decidimos morar fora e até realmente estar tudo preparado para vocês irem? Tá, então o timeline foi: a gente decidiu que ia se aventurar, não era emigrar, que a gente ia se aventurar em outubro. Dezembro a gente fechou Canadá, começou a aplicação dos documentos. Em abril a gente deu entrada no visto de estudante com o meu marido com visto de trabalho. Aí vocês já tinham casado no civil De casou no civil. para isso. E tava com o casamento marcado na igreja em julho. A gente queria vir casados, né? Até porque a gente ia morar junto e era um desejo nosso. Enfim. Aí a gente casou em julho. Nosso visto saiu em junho. O visto saiu em junho, a gente foi para São Paulo, teve que fazer os exames e tal. E em julho a gente se casou. Você acha, deixa eu só fazer um parênteses. Você acha muito burocrático o visto canadense? Não. Quem tira o visto americano, tira o visto canadense. É bem menos. Tá. É assim, naquele instante eu paguei. Você tava pra uma fazendo empresa. tudo. É isso que eu ia falar. Você tava eu fazendo paguei para uma pela empresa porque eu não me senti segura. Apesar de eu ter lido, ter todas as informações lá, eu não senti segurança porque eu não conhecia ninguém que tinha feito esse processo, assim, pra me falar, vai que dá certo, entendeu? Então faltou aquilo, falar, vai que dá certo. E hoje eu falo, vai que dá certo, porque tem tudo muito explicadinho e tá tudo lá. Mas tem que ter bastante paciência para fazer tudo, né? Porque é bem detalhado. Então, mas tem certos processos que você contrata alguém, que eu acho super legal também, se você não tem tempo de olho de ler, mas a parte grossa, a parte mais pesada, que é juntar documentação, taraná, providenciar informação, entendeu? Você vai ter que fazer anyways. Então, Tá, mas vamos voltar então para a timeline. Foi em outubro, aí o visto estava aprovado em junho, é isso? junho, isso. Tá. E aí Casei em julho. Aí vocês casaram em julho. A passagem para vocês virem. Quando que ia começar o curso? Quando que vocês iam vir? Então, meu curso começava em outubro. Meu visto saiu no final de junho. E a gente comprou passagem logo depois que saiu o visto. Sim. A gente comprou passagem porque, como eu ia casar em julho, eu queria passar um tempo nos Estados Unidos, visitando a família que eu morei lá atrás, visitando uns amigos e levando o João para conhecer Nova York, porque eu morei ali, né? Então, sei lá, eu queria mostrar tudo pra ele. Fazer a lua de visitar. mel também nesse Isso, tempo, lua de né? mel. Tá. Então a gente comprou 10 dias de lua de mel e depois já vim direto pra cá. Sim, sim. Então a passagem já estava comprada. Aí vem o plot twist carpado dessa história. Que você casou em julho na igreja. E aí, logo depois, o que aconteceu? A lua de mel. Não, em seguidinho, assim, ó. Em seguidinho. O que aconteceu depois? A lua de mel. Maíra, para de chata. Então, a lua de mel foi muito boa. E a gente trouxe uma lembrancinha que hoje tá fazendo. Hoje não, já tá fazendo 7 anos ano que vem. Engravidei na lua de mel. E com o plano todo certo, com escola paga. Meu marido já tinha pedido para sair do trabalho. A gente estava todo esquematizado só para fazer a mala e vir. Descobriu que foi em julho que você descobriu mesmo a gravidez? Foi no comecinho foi final de julho, começo de agosto. Uma coisa assim. Que você descobriu bem, tipo assim, atrasou um dia, você descobriu. É. E vocês pensaram, assim, seriamente em desistir de
fazer o Muito, processo? muito. Nossa, a gente, na mesma hora, ferrou, não vamos mais. E agora? Imagina que eu vou lá pro outro lado ter filho. Tudo que você quer é segurança, tudo que você quer. E eu sabia que era tudo que eu não ia ter, né? Uhum. Então, mas foi muito estressante, assim, essa decisão, porque a gente tinha investido muito dinheiro, muito tempo, muitos sonhos ali. E a gente já ia ficar no Brasil. Trabalhar com o quê? Eu sem emprego, João sem emprego. Como que a gente ia fazer? Enfim, foi bem complicado essa decisão. A gente procurou conversar com várias pessoas. Eu lembro muito quem me fez, assim, quem me encorajou foi um padre amigo nosso que fez nosso casamento, batizou meus filhos, o padre Leandro. Eu fui conversar com ele, foi muito engraçado. Eu falei, padre, preciso conversar com o senhor. Ele, mas já? Brincou assim comigo. Eu falei, como que você sabe? Ele, eu falei, não tava brincando, como assim? E conversando, e agora ele sabia dos nossos planos, né? E ele falou pra mim, falou, olha, um filho, ele não paralisa ninguém. Pelo contrário, é para você continuar seus sonhos, seus projetos. Deus só queria te mandar mais alguém para esse plano seu. Então, filho é bênção, filho é alegria, não paralisa, não E leva daí isso junto, te vai deu junto. força para Isso me deu manter no força. plano do Isso, Canadá. deu força espiritual, né? Sim. Porque a financeira já estava toda aqui, já não tem que ir para Então você fazer acha que assim, valer. o que te fez não desistir Isso, foi a questão de você já ter pago o curso, né? Já era uma grana muito alta investida. E também ter tido um pouco desse apoio espiritual. sim, não só isso, né? Eu acho que também eu fiz bastante terapia lá no Brasil e tal, mas para eu chegar e entender que eu primeiro precisava tirar o peso daquela expectativa. Então, a minha passagem, a minha sorte é que a passagem já estava comprada com a volta para dezembro, porque eu tinha que comprar ida e volta na época, alguma coisa assim. Só que eu ia perder a passagem de volta. Falei, bom, eu posso perder, mas eu posso usar também, né? Uhum. Então eu aliviei um pouco aquela pressão de vou ter que ir, ter filho Tipo, lá. eu não tenho outra opção, eu tenho que ir e nunca mais posso voltar. Tipo assim. Entendeu? Não, eu Uhum. vou, vamos lá, vamos ficar, pelo menos como eu tava muito no começo da gravidez, fiz todos os exames, senão alguém não deixava embarcar. Vi que tava tudo certinho e tal. Não foi tão rápido assim para ver que tava tudo Sim, certinho, né? sim. Mas enfim, quando deixei acontecer naturalmente, sem aquela pressão. Uhum. Então eu resolvi ir com a família toda desesperada lá, mas resolvi vir. Tinha pessoas mais esperadas que outras, mas não vou dar nomes. E não era eu, tá? Só pra deixar tranquilo. Não, você tava lá. Mas e aí, como que foi chegar aqui? Vocês já tinham casa pra ficar? Como é que foi esse começo? Bom, depois que a gente decidiu que ia vir mesmo, porque até essa decisão aconteceu, eu paralisei com todos os planos. E acabei perdendo algumas opções de homestay, né? E de lugar para ficar que tinha. Então eu acabei fechando uma casa que era um quarto só para o primeiro mês, para a gente se virar e ver o que ia fazer depois. Que era uma família de filipino. Isso. E assim, eles alugavam os quartos, então tinha outras pessoas ali morando com a gente e tal, só pra gente ter esse primeiro contato aqui e ver se ia dar certo, né? Então a gente chegou, eu lembro muito nítido, assim, aquela sensação, assim, do novo, de onde eu tô, parecia que eu tava em outro planeta. Eu e meu marido com 2 malas na mão, filho na barriga, pegando um táxi, eu quero nesse endereço, e nós dois rezando para esse endereço existir. Chegamos lá, ficamos lá do lado de fora batendo, porque aqui tem aqueles portãozinhos assim, mas aqui o portãozinho é só para enfeite, porque você entra e bate na porta, né? Mas não sabia, ficamos lá batendo, ninguém abria, não dá para escutar, tudo isolado, né? E finalmente, graças a Deus, a mulher abriu, falou, você, enfim, uma família ótima, eles eram bem legais, assim. Deu algumas dicas, né? O trem fica para a direita, sabe? Umas histórias assim da gente rodando o quarteirão para achar a entrada do metrô, enfim, foi engraçado.
João já conseguiu, meu marido já conseguiu um emprego num café, assim, na semana seguinte. Ele foi aplicando? Como ele conseguiu? Menino, sabe que eu não lembro? Ai, Vax, eu não lembro. Ela não tem Ah, eu lembro memória. sim, lembro sim. Era uma gerente brasileira desse café e ela postou em algum lugar, falando assim, vai abrir uma Facebook da vaga vida, aqui na cozinha. E aí ele pegou, mandou e falou, vou lá, foi lá, fez entrevista e conseguiu. Entendi. Foi bem assim, acho, E se eu não me como, engano. e como que foi a escola? Pra você, assim, o curso era bom? Não, É. uma Não. bosta, não recomendo. Mas assim, hoje eu olho assim, naquela época, digamos assim, se eu fizesse aquele curso e fosse embora, de repente teria algum valor para mim. Mas hoje, morando aqui, aquele curso não me acrescentou em nada. E eu também estava grávida. O college que você fez ainda existe? Existe. Será que a gente pode falar o nome pra desrecomendar? Mas tem vários no mesmo perfil, assim, são Pra os cursos. desrecomendar. Tem vários desse perfil. São cursos, assim, bem curtos, não era tão curto, né? Um ano, né? Era 6 meses de estudos, outros 6 meses de trabalho, é o co-op que eles chamam. Uhum. São cursos particulares, privados, né? Que eles chamam. É, tem alguns Greystone, Canadian College, eles são bem no mesmo perfil, assim. Você fez um desses? É, fiz Sério? Canadian College. Ah, tá. Canadian College. Mas eu tô falando isso, mas pela questão da qualidade do curso, entendeu? Tipo assim, não é só por ser esse programa, porque tem gente que vale a pena fazer esse programa, Ué, né? concordo, Né? Mas o concordo. problema é a qualidade do curso mesmo. Pra gente, exatamente. Então, assim, pra mim, eu já era da área, né? Então, eu fiz um curso mais para complementar e tal. Eu achei que foi muito teórico, muito pessoas que não estavam engajadas na parte prática do negócio. Então, foi muito maçante. Uma coisa que eu vejo diferente aqui nos estudos no geral, que o povo que vem pra cá, é que aqui eles demoram muito até acessar uma prática. Tipo, vou dar um exemplo, né? Meio assim, uma psicologia da vida, você só vai começar a ter uma prática quando você estiver no master. Você não tem prática de nada antes. No Brasil, você começa a ter a prática no comecinho. Não, mas isso é relativo, depende do teu curso. Por exemplo, Mas eu a fiz maioria fiz um não curso é. técnico de contabilidade na BCIT, foi maravilhoso. No dia Mas seguinte, tinha eu já estava prática? prática. Eu estava dentro de um sistema contábil, simulando uma empresa, fazendo a contabilidade de uma empresa, entendeu? Então depende, é muito assim. O que você quer? Você quer igual o seu curso, por exemplo, é um preparatório para uma universidade, entendeu? Então, Não é bem preparatório, é os sabe, primeiros anos da universidade. isso, sabe aqueles 2 primeiros anos da faculdade em si, que vai ter aula lá de matemática, matemática financeira, que são temas mais abrangentes, digamos assim. Aí depois, nos 2 últimos anos, ele dá um narrow ali, ele dá Enfim, uma focada. eu vou te voltar na sua história. Voltando à sua Só me história. cortando, você tá vendo, né? Voltando à sua história, então, tipo, o college não foi muito bom. Também você estava grávida nesse momento. Tava grávida, assim, não foi bom por vários motivos, Sim, né? sim. Então, assim, você tem que de fato olhar um curso que você que adequa às suas expectativas, né? Eu quero que só para estudar inglês. De repente, se fosse só para aumentar meu inglês, pode ter sido que né, fosse bom. Fosse bom. Mas para mim, não curti. Depois eu fui para BCIT, porque aqui no Canadá existem as escolas públicas, escolas privadas, algumas que te permitem aplicar para um visto de trabalho depois, né? Então, depois de um ano, eu resolvi fazer esse curso de contabilidade que me daria direito a ficar mais tempo no Canadá. Mas você está acelerando muito sua história, calma. Você veio grávida, aí o Isaac nasceu. Quando o Isaac nasceu, você ainda estava nesse primeiro college, certo? Certo. Peguei 3 meses de licença. Então, o que você fez nesse período? Como que foi ter o neném durante o curso? Como que foi esse processo? Óbvio que foi muito desafiador, né? Na época a gente não tinha carro, não tinha nada, tinha que andar na neve, com aquele barrigão, pegar ônibus. Esses perreios de começo de imigrante que, né, não tem como, todo mundo passa. Só que eu tinha aquela barriga crescendo, aqueles hormônios, né, que tal. Então, foi bastante desafiador, ir na aula todo dia, e até a cabeça não funciona até hoje, não voltou normal. E esses foram os principais desafios, né? De ir para as aulas todos os dias.
e eu consegui acelerar, antecipar algumas matérias para no final da gravidez eu estar com o menos possível, mas mesmo assim Sim. ainda foi puxado, com aquele barrigão, tendo aula. E aí você disse que esse programa seu te dava um ano de curso, depois tinha o trabalho, né? Por isso que é o COP. Então você teve que voltar a trabalhar ainda com o bebezinho pequeno. Quer dizer, voltar a trabalhar não, começar a trabalhar, né? trabalhar. Você não tinha trabalhado antes Foi no o Canadá. Foi o Como ó. que foi para conseguir emprego? Foi fácil? Como que Não, foi? gente, muito não. São muitos nãos que a gente leva no começo, assim, de se sentir até sem valor, sabe? Nossa, mas ninguém me quer. Eu tô aplicando para uma vaga ali de faxineira e ninguém quer, nem para limpar o chão deles. Então, assim, existe o fator emocional, né? Que você tá com uma expectativa. E existe também essa primeira porta que se abre, que às vezes demora, não é no nosso tempo. Muita frustração. Então, quando eu comecei a aplicar, de fato, ninguém me respondia, ninguém me respondia. Nem marcando uma entrevista. Não Nem falando conseguia não quero você. nada. Então, eu acabei conseguindo o primeiro emprego lá, porque eu vi que ia ter uma feira, um evento de emprego de uma fábrica de cosmético, que eles estavam contratando um monte de gente temporário por causa do Natal que estava chegando. Eu falei, vou lá, né? Mas de cara e coragem, um saco isso. Pra mim foi muito difícil fazer isso. Tipo, pegar o currículinho debaixo do braço e ir lá, vou lá, bater na porta. Mais um monte de gente no dia da feira. Um monte de gente, aquele monte de gente. E aí na stand, via o que a empresa fazia, o que a fábrica fazia e tal. Fui lá, assinei, eles fazem umas perguntinhas. Entrei lá na fábrica. Foi muito legal, amei trabalhar lá. A Lush faz o quê? Eles fazem cosméticos no sentido. Ele é bem famoso na Europa tal, e veio para cá, para América do Norte recentemente. Eles fazem uns sabonetes artesanais, tudo com natural, vegano, enfim, eles são muito legais. Muito E você bom. fazia o que na fábrica? Eu trabalho na linha de produção mesmo, fazia aqueles bubble bath. Enfim, no começo foi bem punk, assim, na Lush, porque o Isaac estava bem pequenininho. O João trabalhava muito cedo, a gente se encontrava numa estação de trem, a gente trocava o neném, eu ia para o meu trabalho. Ele aparecia lá na hora do meu break para dar mamar, porque eu amamentava, e ele ia me buscar 11h30 da noite para acordar no outro dia às 4 da manhã, enfim, foi uma loucura. E aí, nessa época, eu tive a ideia também de trazer uma amiga do Brasil, a Joycinha, que me ajudou bastante também. Ela ficou acho que uns 3 meses com a gente para ajudar com o Isaac. Foi muito legal. E para passar assim, né? Sim, ajudar nessa transição. Porque eu tinha que trabalhar, né? Fazer parte do programa e para manter nosso visto. Enfim, foi bem isso. Aí em dezembro a gente foi para o Brasil para o pessoal conhecer o Isaac. O Isaac já estava com 8 meses. Foi bem legal também. Em que momento vocês decidiram que iria ficar mais tempo? Porque você falou que a intenção não era, tipo, era fazer o curso, fazer esse programa e acabou, enfim, mas que momento que vocês decidiram que vocês iam continuar? Olha, acho que não teve assim um momento X. Foi bem natural no sentido assim, vai acabar o curso, e aí? Aí tem um outro curso lá e tal, vou ficar. E aí a gente viu outro curso na BCIT, que era um técnico de contabilidade, que eu queria fazer outro curso. Na verdade, eu não queria fazer nenhum curso, né? Eu queria cuidar do meu filho, mas eu tinha que fazer outro curso para manter o visto. O João já estava trabalhando tal, e aí apareceu esse curso da BCIT, que era um técnico contábil, e agregar no meu currículo. E a BCIT, para quem não conhece, é uma faculdade muito bem conceituada aqui e tal, pela, pela forma de ensino, de ser bem aplicado, bem prático, assim, né? E foi bem punk, porque como eu falei, era uma faculdade bem puxada. Então exigia muito trabalho. Nossa, era complicado. Mas esse curso você achou que agregou no sentido de conhecimento? Muito. Foi Porque bem legal. o primeiro você falou que não foi assim, Horrível. tantas coisas. Mas esse foi bem legal, agregou bastante. Me ensinou muita coisa. Me trouxe pessoas bem legais também. Uma coisa que eu não comentei também, que eu acho que
é muito importante para o imigrante é a questão da rede de apoio, sabe? Sim, Porque isso a é muito gente não importante. tem família, a gente não tem nada. Então, às vezes, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Não posso nem falar, porque se você já está imigrando, você Já não tem não tá nada de na zona. conforto. Mas, assim, é procurar um grupo, E como é né? que foi? Quem foram as primeiras pessoas, os primeiros grupos que você se envolveu? A igreja. Foi a igreja, assim. Eu cheguei. E como você achou a igreja? Internet tem tudo nessa vida, né? Mas você procurou a igreja que falava português? Procurei. Na verdade, foi bem assim. Eu vi um post. Gente, estou montando um grupo de oração. Alguém tem interesse? Na hora eu já desesperada, louca, cheia de hormônio, grávida, sem saber andar, sem conhecer nada. Falei, eu quero, preciso levar, é a única que me resta. E são seus amigos até hoje, Até né? hoje, eles apresentaram o Isaac para a igreja. Eu ensino meus filhos a chamar ele de padrinho e madrinha. São uma bênção na nossa vida até hoje, a gente ama de paixão, família linda. E foi assim, até hoje, assim, eu acho que emocionalmente falando, são nossa família. Sim. E dentro do próprio grupo, a gente construiu muitos outros amigos e outras famílias, né? Então, a igreja foi o start pra gente de networking, até pessoas que de repente só passaram, mas agregaram de alguma forma. Eu lembro que eu conheci uma menina no grupo de oração e ela tinha acabado de ter filho. Nossa, me indica seu Daí médico, vai me fazendo fala como foi. Então, isso que é uma pergunta também. Tá. Como é que foi essa questão, assim, de você chegou grávida e tal? Logo de cara você já conseguiu um médico? Como foi essa questão do sistema de saúde aqui? Não, foi nesse sentido, porque quando a gente chega como estudante, aqui no Canadá, pelo menos eu sei que é muito provincial, mas aqui em BC tem o MSP, que você tem direito a partir de 3 meses, quando você tem um visto válido por mais de 6 meses. Pelo menos era assim, não sei se mudou alguma coisa. Então, eu tinha que estar 3 meses para eu poder receber e ter direito a usar o sistema público É que aqui. tem uma carência, né? Na verdade, isso, uma mais ou menos carência isso. de 3 meses. Você chega, aplica, começa a pagar e você só pode usar depois de 3 meses. Então, começa a pagar para estudante, né? Porque Estudante. quem tem work permit não precisa pagar. Sim. É assim até hoje. É assim até hoje. Então. E aí eu tive que esperar essa carência, obviamente, mas eu não conhecia médico. Aqui tem um negócio de médico da família, que até hoje é super difícil você conseguir, porque é a Inclusive, eu não falta de tenho ainda. médico de família, E, enfim, eu tenho a minha, que é o que tem. Não vou trocar de jeito nenhum, porque não tem como. Então, mas daí você falou com essa menina que falou que tem médico e tal, você foi direto na questão da gestante, na Isso. GO, né? É isso, na verdade era uma clínica de maternidade. Então, você chega lá, tem um monte de médico e não é igual no Brasil, não, né? Tipo, Mas essa é minha médica. você precisou esperar esses 3 meses. Precisei esperar esses 3 meses. Esperei esses 3 meses e fui, assim. Aqui tem toda uma questão cultural, né? Porque o médico é de um jeito, lá você vai, já faz exame, já faz isso, já faz aquilo. Aqui não, aqui tem lá regrinhas, tem que fazer com quanto tempo, tanto tempo, acabou, não tem mais. Mas eu senti não sei o que, normal, senti normal. Vai lá, checa, vê se tá tudo batimento, tá ok, acabou, vai embora. E como que foi pra você a experiência do nascimento do Isaac? Você pode falar. Não, mas eu quero saber a sua visão. Você pode falar, você estava aqui. Eu sei, foi a primeira vez que eu vim pro Canadá, inclusive, foi pra poder ajudar, acompanhar a Maíra no nascimento do meu primeiro sobrinho, né, do mais velho. Mas como que foi pra você essa experiência? Gente, não sei, foi meu primeiro filho, então obviamente que foi tudo muito intenso, muito mágico. Eu não sei como é que seria se fosse no Brasil, mas em relação à assistência que eu tive, foi sensacional. Foi muito boa a experiência que eu tive. Foi um hospital maravilhoso, profissionais maravilhosos, desde a enfermeira, da médica, de todo mundo que passou por mim ali. Óbvio que tem uns que são menos, como é que fala, assim, mais arrogante, assim, não arrogante, mas é direto ao ponto, entendeu? Então, a gente tá indo e voltando, né, porque eu acho que tem algumas coisas que é legal eu perguntar, essa questão de saúde e tal. Mas você já estava falando dessa segunda faculdade, porque essa segunda faculdade, quando você entrou, você já tinha o Isaac. A gente tá total indo voltando. Tá. Então, você já tinha o Isaac quando você entrou na segunda faculdade, né?
E quanto tempo durou esse segundo curso? Um ano. Um ano? Uhum. E aí, esse curso também você já escolheu na estratégia de poder estender o visto para trabalho, não foi isso? Foi. Então, assim, eu acho que isso é legal também, porque isso você me ensinou muito na questão de imigração, de conhecer realmente todas as possibilidades. Porque quando você vai numa agência, normalmente eles já tentam vender um pouco alguns cursos ali que eles têm e tal. Então, eles não necessariamente vão te mostrar todas as possibilidades. E também tem o fato de que você não estava com planejamento a longo prazo de ficar como imigrante, Exato. né? Exatamente. Então foi por esse motivo que eu escolhi o meu primeiro curso. Porque na minha cabeça, a gente não ia ficar. Era assim, a gente vai estudar, se chegar lá, se gostar, a gente vê, enfim. Uhum. Eu já estava mais aberta, meu marido já estava decidido que ia voltar, que era só estudar e voltar. Uhum. Então, por isso que a gente optou por aquela opção, porque era muito mais barata. Então, tem assim, a necessidade de cada um. Se fosse só eu decidindo, por exemplo, de repente eu ia pelo outro caminho, que era uma faculdade pública que te dá o direito ao PGWP, que é o visto de trabalho após a conclusão do curso. Mas como a gente tinha certeza que ia voltar, eu não vou investir tudo isso de dinheiro, Entendi. até porque eu não tinha naquela Uhum. época, assim. O curso já era caro para mim, o privado, né? Então, eu acabei optando por aquela opção Sim. e deixando ver, né? Uhum. Porque, de E fato, se a gente daí, tivesse aí voltar, quando você foi voltava. escolher esse segundo, você já tinha então a intenção de ficar mais tempo. A gente tinha intenção de ficar mais tempo, também sem fechar o diagnóstico lá, vamos emigrar de vez. Entendi. Então, a gente foi por esse curso para ganhar mais tempo aqui no Canadá, de fato. Eu acho que o meu marido mesmo queria viver mais, né, aprender mais o idioma, enfim, tinha mais coisas para se viver. Daí a gente adiou E nesse nesse. sentido, com a opção de pegar o PR, né, que é Permanent Resident, que no caso vai, tipo, é o Green Card do Canadá. Então você Sim. não precisa mais se preocupar com Pra você visto. ficar tranquila se você quisesse ir e voltar. Eu lembro também que era uma coisa que você me falava na época, que você pensava assim, o meu filho já é canadense, porque o Isaac nasceu aqui. Então, seria ótimo a gente ter esse PR, pelo menos, porque daí a gente pode também ficar um tempo aqui, voltar aí, voltar, sem ter essa preocupação de visto, né? Mas uma coisa assim, falando um pouco de imigração, Cis, eu acho que a imigração, na verdade, ela te abre, ela como se fosse caiu todas as fronteiras para mim, sabe? A partir do momento que eu imigrei. Eu tô muito feliz aqui no Canadá, a gente já pertence a esse lugar hoje, mas eu não vejo barreira se eu quiser Então, ir para outro lugar. mas por que você colocou entre aspas esse pertencimento? Não sei. Ai, começou a parte terapêutica. Não, mas é porque isso é uma pergunta também que eu tenho feito, assim, né, para as pessoas. Essa sensação de pertencimento, se ela realmente vem completa, se ela vem Não vem, parcial. nunca. É interessante isso, você falou pertencimento. Hoje, eu, no papel, legalmente, eu pertenço a esse lugar, mas eu me sinto pertencente? Não, eu me sinto muitas vezes um peixinho fora da água. Porque a cultura, às vezes, por exemplo, você está no trabalho, eles fazem uma piada ali interna ali da infância deles. Vamos a gente falar do Faustão. Quem entende? Só a gente. Entendeu? Então, existe isso aqui também. Então, você Aham. nunca vai pertencer a esse lugar 100%. Uhum. Né? E quando a gente volta para o Brasil, também a Também gente não nunca vai pertence pertencer mais ao 100%. Brasil 100%. Uhum. Então fica aquele mix. Então, quando você realmente conhece, né, sabe como funciona lá fora, você tem o poder da escolha só, né? Onde eu quero viver. Por isso que eu falo que caiu as fronteiras. Entendi. Só por isso. Dá Porque mais liberdade, né, de uma hoje certa eu me forma. sinto livre para escolher se eu quero voltar para o Brasil, se eu quero Aham. ficar aqui, se eu quero ir Sim. para outro lugar. Eu me sinto mais livre. Entendi. O pertencimento, Aham, sabe? aham, Tipo, sim. E teve algum momento assim que foi um grande tropeço, assim, que você realmente falou, acho que agora não dá mais, vou voltar? Ou foi tiveram assim, pequenos vários, tropeços que você foi foram levantando, mas se pequenos, tem alguma coisa assim, foram um dos tiveram. piores que foi pra você? Ai, eu Foi tanta coisa. muitos tropecinhos, assim, Sim. mas não tem um que me marcou mais, assim. Uhum. Aliás, teve alguns momentos fortes pra gente, que são amigos muito próximos, que se mudaram de estado, que abalou muito a nossa família, né? A A rotina, tudo. rotina,
O meu filho ficou muito arrasado, devastou ele, assim, no sentido de ser chamada na escola, o que está acontecendo com o seu filho, tá muito agressivo. E foi uma tristeza que deu na gente, assim, de fato, como se a gente tivesse perdido alguém da família. A gente não perdeu, a gente é amigo até hoje, enfim, tá sempre junto. Mas perdeu ele do cotidiano, da convivência, porque de fato amigos viram família, só que não são família. Então isso te traz muitas mágoas às vezes, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que a gente ama de paixão, são amigos, mas a gente coloca responsabilidades como se eles fossem nossa família, assim, de dar um apoio. Tem gente que tá aberta a isso, tem gente que vai te dar isso que você tá esperando, tem, mas quando você coloca uma expectativa, ela pode ser frustrada. Então existe muita frustração com amizades, bastante frustração. E isso até hoje pra gente é difícil, porque como eu falei, esses amigos nossos que eram muito próximos, que se mudaram, deixou um vazio grande. E é você achar alguém, assim, que agora não é você fazer uma amizade só, entendeu? É alguém que te entenda, que goste das mesmas coisas. Só que o marido dela tem que gostar do meu marido, o filho dela tem que gostar do meu filho. Ou, enfim, Sim. então é Você achou complicado. desafiador, assim, fazer novas amizades? Porque, independente de ser com filho ou não, porque vocês chegaram ainda sem filho, mas essa nova fase, porque você já veio numa fase adulta da vida, assim, né? Tipo, já madura, já com seus pensamentos mais formados e tal. Você achou difícil essa questão de fazer novos amigos? Muito. Isso porque você e o João são super sociáveis. Então, eu achava que eu era. Meu marido hoje fala que eu não sou, que eu sou uma jeca. Porque às vezes eu tenho preguiça de me socializar, assim, sabe? É muita energia, né? É muita Tipo, energia que a gente coloca, sabe? Ou até muita expectativa. Às vezes fala, nossa, aquela pessoa bem super legal, tarará, tarará, a pessoa não responde mais pra você, ou tipo, não quer mais, sabe? Então, essa parte é meio dolorida, é bem dolorida. Sim. Outra coisa que eu tô perguntando também pra maioria das pessoas se tem alguma coisa que você tem feito, ou faz, ou já fez, para cuidado com saúde no geral, saúde mental, saúde física. Eu pergunto pra todo mundo. Mentira. Depois eu assisti. Eu perguntei. Não faço nada, não cuido de mim. Mas, gente, mas é verdade, não dá tempo. Mas Não, você já fez terapia algumas vezes. O quê? Aqui? Terapia? Ué, você nunca fez terapia? Não faz acupuntura? Mas aqui do Canadá, com No o geral, Canadá? nesse tempo todo de imigração. Já, então. Claro que já. Quando tava morrendo, tirada, largada no chão, e alguém tinha que socorrer. Brincadeira. Mas aqui de fato as prioridades mudam, né? Eu acho que no Brasil a questão social, aquela pressão assim de que você está sempre bem, sorrindo, bela, formosa, com as unhas feitas, cabelos feitos, é muito pesada. Aqui não é tanto. Então você acaba sendo um pouco desleixada. Isso é muito negativo, tá? Não tô falando que é bom, não, pelo contrário. Então você tem que se policiar, sim, nesse sentido, porque a cobrança social é muito menor. Então você vai acabando deixando de ser prioridade de você mesma, sabe? A prioridade é o quê? Migrar, a prioridade é isso, a prioridade é aquilo, Conseguiu a prioridade visto, aplicar é ir pra para o não sei Brasil quê. todo ano. Enfim, as prioridades de fato mudam, né? Então a gente tem que garantir que nós mesmos continuamos dentro daquela prioridade, mesmo sem aquela pressão e necessidade social de estar sempre bela, bonita e saudável, né? Mas de fato, aqui tem tudo isso, igual cabelo. Por exemplo, a gente vai pro Brasil, cabelo, unha, Fica tudo pra fazer lá. Pra fazer lá, porque é muito mais barato. Porque Sim. lá a gente sabe que vai ser cobrado. Tem essa também. Porque meu marido mesmo, a primeira vez que a gente foi pro Brasil, ele tinha deixado a barba. Nossa, lá não tem barbeiro. Nossa, lá não tem não sei o quê. Nossa, não sei o quê. Porque é pesada essa cobrança, essa parte no Brasil, né? Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado péssimo, né? Porque isso realmente frustra muita gente no dia a dia. Mas eu tento, a Laura vai brigar comigo, mas eu tento me cuidar, mas às vezes acabo me cuidando só diante de uma necessidade. Né? Então, mas aí tem um diferencial, já mudando um pouquinho de assunto da saúde, tá?
Como que foi pra você a notícia de que eu viria pro Canadá? Ai, sua vaca, você tá querendo que eu jogue confete no céu. Não, eu quero saber mesmo. Quero saber real, do tipo, porque você sempre me falava que você queria vir. Porque, tipo assim, tem muita gente que, né, tá na imigração e tem, às vezes, o desejo de que traga um irmão, um primo, alguém que gosta. E daí eu sei que desde que você veio pra cá, você fala pra mim, ai, vem, faz tudo aqui, vai não sei o que, não. Até o momento que chegou que eu falei, vamos começar o Plano Canadá. Como foi pra vocês? Ah, foi normal. Que ridículo! Que mentirosa! Me liguei, né? Mais um brasileiro que me encheu o saco. Ai, gente. Não, brincadeira. Mas é tudo que a gente quer. É o que falta aqui. É o que falta. É o calor do nosso quentinho, da nossa casa, da nossa família, das pessoas que a gente ama. E, obviamente, que é aquele conforto, aquele, ai, que delícia, ter meu irmão perto. Aí 2 meses depois, vai embora. Ai, idiota. Nunca falei isso. Mentira, nunca falou isso. Mas é óbvio, né, que eu quero, que a gente quer, tanto que você sempre fala, ai, não sei se eu vou, se eu fico. Eu falo, você tá livre, né, no sentido assim, faz o que te faz feliz. Mas pensando em mim, eu vou sofrer horrores, não vá. Mas é tudo que a gente quer. Eu acho que a gente chega aqui, a gente encontra muitas coisas que a gente não tem no Brasil. Segurança, educação, um reconhecimento, ser respeitado onde a gente vai. Enfim, a parte, né, de burocracia, que é tão gostoso, você não ficar lá E quando, tendo quando você 3 horas no pensava telefone, nesse sentido resolvendo, tá assim, claro. quando você pensava nesse sentido assim de querer que eu viesse pra cá, você tinha muito essa sensação do tipo, ah, minha irmã precisa viver isso? Ou do tipo, ah, eu quero com a linda minha irmã? Ou um pouco dos dois, ou mais de Acho um, que é mais os de outro? dois, eu acho que é os dois, eu acho que vai ser legal. Eu sempre te vi aqui com muito sucesso, assim. Eu acho que você se daria Tá super bem. faltando só a parte de sucesso. Não, Tô mas brincando. muitos perreios, por exemplo, quando você veio, eu, pra ser sincera, me veio um sentimento assim, nossa, tá fácil pra ela, né? Eu passei tanto perreio. Ah, então foi você que jogou pra mim. Lógico que não, idiota. Ué, mas eu não sabia nem pegar o Hum. metrô. Eu fui te Não, buscar de ué. carro, Mas pra que serve irmã tinha mais minha velha? casa. Você Pra que ficou serve irmã mais aqui, velha? tanana. Eu não, peguei táxi, fiquei lá, batendo na casa lá da mulher, não Pra tinha que nada. serve irmã mais velha? Pra abrir o Não é caminho. pra isso É, que lógico que serve. é. Enfim. Mas muitas vezes eu pensei nisso. Falei assim, nossa, como tá fácil pra ela. Que eu, nossa, tive nada Então, disso. é que na verdade essa pergunta é porque eu vejo muito assim dos meus amigos que não têm familiar nem nada aqui, falando isso, do tipo, nossa, seria tão legal se tal pessoa, às vezes, da família, vivesse isso, fosse nesse restaurante, viesse nesse parque, fizesse esse Então, mas passeio. esse sentimento eu tive desde a primeira vez que você vê. Ai, eu quero te mostrar isso, eu quero te mostrar isso como funciona. Como é Sim. legal aqui não é legal? Não, mas eu tô Que falando da legal, vida que do Canadá, legal. não só de apresentar o Canadá, né? Então, Porque... mas nesse sentido mesmo. Entendi. Você quer apresentar para que a pessoa viva aquelas coisas legais e tudo mais. Uhum. Tanto que muitas vezes aqui eu tive que me policiar para eu deixar você viver. Tipo assim, ai, é esse caminho, vai sozinha, faz você. Uhum. Tipo, o banco, não sei o que, diz que lá, tem esse, liga e abre conta e resolve qual que você quer. Entendeu? Para você ter a sua parte de responsabilidade nas suas escolhas, na sua decisão, para você sentir as suas conquistas, digamos assim, né? Com seus próprios passos, que você Ah, daria. mas essas coisas eu fiz, assim, você jogou mesmo e eu Sim, fiz. se por Tipo assim, exemplo. você só direcionar, tem que fazer lá o SIN number. É lá que faz. Tô, faz. Então, mas isso, por exemplo, como eu te falei, Você nem né? sabia, Eu não né? sabia. Do tipo assim, eu tive que É. contratar alguém para me assessorar nos documentos, como abrir todos os documentos. Óbvio que tinha internet na época, mas tinha muita É informação. diferente. Então, na verdade, a intenção do podcast um pouco é disso também. Pra pessoa, por exemplo, eu quero ir pra Vancouver. Então, tipo, pega uma história, tipo, a sua, vai ter da Karen, da Marina, né? São histórias diferentes, mas todas vieram pra cá. Aí, o que elas tiveram que fazer, qual foi o tipo de planejamento que elas tiveram, como que ela escolheu vir pra cá. A Lívia também, né? Da Lívia faz mais tempo também. Mas, enfim, pra conhecer um pouco disso, né? Porque eu acho que é legal, porque Então, eu realmente tive essa facilidade de você já ter vindo, você já sabia muito como funcionava o negócio e estava vivendo aqui ainda, que também faz diferença, né? Que sabia como estava na atualidade, vamos dizer assim. é. Enfim.
Mas vamos caminhar um pouco para o final, senão isso aqui não tem fim, né? Vamos só falar do Giovanni, né? Que ele, ó, e fofinho. Como foi a decisão de ter o segundo filho no Canadá, em meio a toda essa loucura aqui? Depois. Ah, não! Mentira, calma. Respira. Você, hoje, assim, recentemente, não tão recentemente, você conseguiu um emprego na sua área. Isso é importante. Quantos empregos você passou? Não precisa dar detalhes de todos eles que você chegou até chegar lá, mas quanto tempo demorou para você conseguir um emprego na sua área? Na verdade, assim que eu me formei, né, na faculdade, eu podia trabalhar full time. Eu consegui emprego no mesmo mês. Mas isso já tinha 2 anos e meio de Canadá, mas não é? Já tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio de Canadá. E assim, é muito legal, porque as pessoas falavam para mim antes, e é verdade, que os 2 primeiros anos são os piores, assim, é só tropeço atrás de tropeço, carregando pedra pesada, e é bem essa sensação, assim, é só frustração, muito não que você leva, enfim, e todo mundo falava, os 2 primeiros anos, depois passa, e eu, ai gente, já deu 2 anos, e agora? E agora, e agora, e agora? E depois foi gradualmente, foi começando a melhorar, sabe? Tanto que eu e meu marido, a gente conseguiu emprego na nossa área quase que ao mesmo tempo, assim. Uhum. E qual é a sua área aqui? Eu sou supply chain, né? Compradora, na verdade. Trabalhava já com isso no Brasil, na área de aviação, e aqui também eu trabalho na área de aviação, hoje como gerente de compras. Então, eu consegui logo depois, né, que eu me formei, mas também já com a bagagem, com referência aqui. Como eu falei, eu trabalhei em produção de fábrica, eu trabalhei com limpeza, eu trabalhei num escritório de imigração como assistente administrativo. Lembro até hoje, assim, o primeiro desk que tinha computador, eu tô trabalhando na frente do computador, gente, de volta, nossa, eu tenho valor. Horrível pensar assim, né? Mas, de fato, foi essa sensação que me deu, assim. E daí eu consegui um emprego na área, que foi a hora que começou a mudar, que foi, tinha 2 anos e meio, justamente depois dos 2 anos, que é a hora que começou a acontecer as coisas pra gente, né? Meu marido também entrou na área com network, então isso é importante, né? O networking é sensacional. Você pega na tua área, você acha empresas da tua área, né, que possam te oferecer um cargo que é bem parecido, na mesma indústria. Você cria também referências aqui, porque aqui é muito importante isso, né? Referência de trabalho anterior, de pessoas que trabalharam com você anteriormente, que estão aqui. Uma coisa que é bem legal para os seus seguidores é assim, a gente está aberto para qualquer tipo de networking. Vou dar só um exemplo do meu marido. O primeiro trabalho dele na área dele, ele conheceu um cara no posto de gasolina, sendo simpático com um cara, assim. Ele falou assim, nossa, você é muito simpático, né? Você trabalha com o quê? Aí ele falou, eu fazia isso no Brasil, mas aqui eu estou na cozinha. Nossa, então, aqui ó, o meu cartão. Sou gerente de RH da Coca-Cola. Me manda mensagem. Pronto, consegui o primeiro emprego dele aqui. Então, assim, é a gente estar aberto, seja enfim, no trem, na escola, em qualquer lugar, a conhecer pessoas e fazer e tentar entrar um pouco na cultura, Não, né? isso é essencial, porque na verdade, eu também, na verdade, o trabalho que eu tô hoje foi por um network que eu fiz na escola, de uma menina que trabalhava lá, e depois de muitos meses, ela como fala? Ela me indicou para a vaga. Então tem que ter paciência. Qualquer plano pode sair do papel e às vezes tem mudança de percurso e tá tudo bem, a gente se reajusta. E daí você tá hoje, né, a gente tá aqui gravando e tudo, porque está de licença maternidade, né? Sim, tô. O Giovanni tá completando hoje, inclusive, 7 meses. E você ainda tá de licença maternidade. Pois é, menina. Quanto tempo dura a licença maternidade Então, aqui? aqui você tem a opção de escolher, né? Você pode tirar 6 meses, pode tirar um ano, você pode tirar até 18 meses. Mas o valor que você ganha é basicamente o mesmo. Mas a vantagem é que a empresa tem que continuar pagando os seus benefícios, ponto, e garantir sua vaga quando você voltar. E você recebe o mínimo, né? Tipo, Você recebe pra o de licença mínimo. maternidade. Independente de quanto você ganhava no trabalho.
Independente de quanto você ganhava no trabalho, você ganha bem. Então, assim, é bem difícil, principalmente assim, é o mínimo mesmo, é bem baixo o valor. Então, cai muito a sua renda, então você tem que planejar, tentar ao máximo se planejar para esse momento, porque eu não tive licença maternidade no Isaac, porque eu cheguei grávida, né? E você nem estava trabalhando, Nem né? tava Porque trabalhando para e tal. conseguir a licença tem que ter um tempo de trabalho para depois Isso, conseguir aplicar pelo governo. isso. Então, mas eu tirei um ano. Uhum. A minha intenção é voltar agora em março. Março. Eu volto, então, mas tem bastante tempo aí para eu. Sem ansiedade, não vamos pensar nesse momento agora. Até porque daycare aqui é muito caro, pra quem tem filho. Então, aí acaba às vezes não compensando, não né? compensa voltar, Porque daí essa diferença do salário você vai acabar gastando até mais com daycare, enfim. Daí vamos caminhando pro final. Aí nessa parte final, assim, antes de fazer o final mesmo, eu fiz com todo mundo, vou fazer com você também, uma brincadeira. Ai, suas brincadeiras são tão boas. Não, sabe tipo aquele bate-bola jogo rápido? Que fala uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça? Vai. Nossa, mas empolgação. Ué, eu conheço. Empolgação. Então vai, faz. Então vamos lá. Deus. Tudo. Família. Base. Amor. Meus filhos. Imigração. Desafio. Conquista. Família. Desafios. Imigração. Uma saudade. Ai, catupiry. Sei. Não, uma saudade. Teve uma que falou que era pamonha. Então, o catupiry é mais gostoso que pamonha. Eu queria que você desse um recado, assim, tipo, pra quem tá querendo migrar, pra quem deseja vir pro Canadá, né? Ou então fazer o programa de au pair, que é que você tem um pouco de experiência também. O que você diria pra essa pessoa que tá assistindo a gente até aqui agora e tem essa vontade? Desista, quanto tempo. Mentira, gente. Se você não conhece, você não sente saudade. Depois que você vem, é difícil você voltar. Então, assim, mas de fato, assim, bem realista, né? Imigrar é legal, você tem experiência, conhece o mundo e tal, mas também te traz muitas outras percepções que de repente você não consegue se satisfazer com o que você tem. Isso acontece, isso acontece de verdade, gente, porque quando você está no Brasil, você vive, tem muita coisa maravilhosa. E a gente dá valor muito mais quando a gente está aqui, porque a gente não tem. Por que as pessoas são assim? Mas vice-versa também, né? Daí quando a gente tá lá, a gente vê o quanto. Porque aqui também é perrengue, mas daí quando a gente tá lá, a gente vê as coisas boas daqui, entendeu? Então eu acho que é bem isso, assim. Reavalie os seus principais motivos de querer emigrar. Então, número 1, né? O imigrante não fica rico, tá? Você pode ficar rico em qualquer lugar. E para ficar rico é tudo o mesmo caminho. A gente até brinca, né? Que é abrir um negócio, ter um empreendimento, ou por algum motivo batalhar muito para chegar num CEO de uma indústria ou de uma empresa muito top, porque não tem outro jeito. Então, assim, pense profundamente qual é a sua real necessidade ou vontade, ou enfim, o que te impulsiona a querer emigrar, né? E ver se aquela vontade é válida e se mantém, né? E daí você, sabe, você mete a cara, porque muitas coisas vão acontecer, mas se é isso que você quer, a gente vai dando um jeito aqui, dando um jeito ali, até você se sentir satisfeita. Realizada, né? Não é nem satisfeita, é realizada. Hoje a gente está num país de primeiro mundo, hoje eu posso dar uma educação sensacional para os meus filhos, hoje eu tenho segurança de que meu filho está ali brincando no parquinho e não preciso ficar preocupada, né? Tanto, né? Porque tudo acontece em todos os lugares, não adianta a gente achar que aqui não tem político ruim, não tem. Enfim. Mas aqui pode andar com o celular na rua. Você tem. Deixar a bicicleta e vai voltar e a bicicleta vai estar lá. Exatamente.
Tem várias vantagens e desvantagens, mas é por isso que eu te falei. Qual que é o seu principal motivo? É dar uma educação para os meus filhos? Eu, graças a Deus, eu tô dando. Hoje eu tô aqui, esse é meu principal fator que eu me mantenho aqui, né? Pela condição de vida que eu consigo dar para eles. Coisas até que o dinheiro não compra no Brasil, né? Porque a gente fala assim, eu posso ficar rica no Brasil, mas a segurança. Segurança, você vai ter que morar num condomínio fechado, não sei o quê. E aqui não, e a liberdade junto com a segurança, junto com tudo isso. Então, avalia o principal motivo, traça o seu plano, networking, até antes, durante a fase de planejamento, a execução, vão ter pedras no caminho, busque pessoas que possam te ajudar emocionalmente, e enfim, com dicas, com conselhos positivos, pessoas de sucesso, como eles chegaram lá. Sim. E é isso. Maravilha. Cis, eu queria te agradecer por você ter participado desse meu projeto. Inclusive, você sabe que... Ai, só porque eu tô... ficou fechado. Faz parte do seu roteiro, sei. Pode falar. Gente, isso é irmã gravando, mas vocês podem ver. Você foi a primeira que soube desse projeto, que inclusive foi no começo do ano, você sabe disso. Ninguém sabia até então. Agora tem mais pessoas sabendo. Mas queria te agradecer, porque eu já te falei isso várias vezes, que a sua história me inspira, tipo assim, eu acho meio loucura o que você fez, na verdade. Mas, de uma certa forma, você, como minha irmã mais velha, é sempre pra onde eu olho, a direção que eu olho, né? Como minha irmã mais velha. Então, se você não tivesse vindo aqui, eu com certeza não viria aqui. Não pra Vancouver, pelo menos. E daí eu queria te agradecer muito por tudo isso, por ter me inspirado nisso também. Para de me olhar com essa cara de desconfiada, fazendo um favor. É verdade. Que ela falando fofo comigo assim, não confesso. Sabe, pra parar, tô me aproveitando desse momento. Que eu amo muito você, amo muito sua família. Os meninos também me seguram um pouco aqui, você sabe disso. Eu amo estar com eles, eu amo ver eles crescer. É muito coisa. Muito lindo. E é muito gostoso realmente estar perto de vocês nesse tempo. E seja por quanto tempo for, se for mais alguns meses, se for mais alguns anos. Mas muito obrigada por tudo aqui. De verdade. Nada. Bem, depois desse momento fofo, que ela tá toda desconfiada, vocês viram, né? Queria agradecer para quem ouviu até aqui. Siga a gente lá nas redes sociais. Em todas as minhas redes sociais é Laura Lopes. Tem também o Instagram do podcast, que é Imigrantes que Inspiram. E eu não sei se você quer passar sua rede social ou você fica mais no off. Não, eu vou ficar no off agora. Quando eu ficar famosa, gente. Então, por enquanto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês mandam nas minhas redes sociais e eu mando a pergunta para elas. Obrigada, gente. Até o próximo